Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu quero falar um pouquinho para você sobre a mania, a depressão e a bipolaridade. Você vai poder entender a lógica disso a nível biológico. Fique até o final do vídeo para que você saiba o que está acontecendo dentro do seu cérebro. Eu sou Juliana Mel e ajudo pessoas a se libertarem de suas dores físicas e emocionais. Então, voltando para o nosso tema, que é depressão, mania e bipolaridade, né? Eu quero falar para vocês que a natureza ela é muito sábia, ela aciona mecanismos de sobrevivência em todos os setores. A nível biológico, o nosso cérebro não poderia fazer diferente. Ele também aciona um mecanismo de proteção, um modo operante de proteção. E esse modo operante de proteção significa modificar o ritmo basal do cérebro. Os dois hemisférios cerebrais, eles têm um ritmo basal. E esse ritmo, quando é alterado, pode acontecer de você estar dentro de um processo de depressão ou de bipolaridade. O Dr. Hammer, que é um alemão, um médico alemão, renomado, mas que foi muito perseguido, né, pela indústria farmacêutica, teve que andar pela Europa inteira para poder conseguir passar os ensinamentos dele, né? Eu sou uma das discípulas dele aqui no Brasil, ele tem vários discípulos, vários seguidores. Ele, na Alemanha, fez uma tese de doutorado e essa tese foi refutada inúmeras vezes. Mas ele tinha, sim, mais de 5.500 pacientes que foram curados através desses estudos dele e dessa aplicabilidade, aonde ele estuda etologia animal, né? Etologia já é animal, porque na verdade é um estudo do comportamento animal. E a embriologia, quando a gente estuda também a questão dos tecidos, do sistema nervoso e os órgãos que também fazem parte, estão correlatos, coligados lá ao nosso sistema nervoso central, né? Então ele até diferencia lá a questão, por exemplo, da endoderme, mesoderme, ectoderme, né, desses tecidos e os locais onde ele na época utilizava de tomografia computadorizada. Hoje a gente não usa mais tomografia quase, né? Alguns lugares ainda utilizam, mas assim, eram cortes específicos mostrando as lesões, né? Que ele chama de relés, que não são lesões, seriam pequenos edemas concêntricos em todos esses lugares que eu tô falando, né? Que seriam córtex cerebral, substância branca, cerebelo e tronco cerebral. E é por aí, por esses mapas que ele fez quando fazia esses cortes determinados de tomografia, que a gente consegue entender a nível biológico, né? Vindo lá do comportamento animal e transcrevendo isso tudo para o humano, o que seriam essas diferenças hormonais no ritmo basal do cérebro, né? Cada um ciclando em um determinado hemisfério, diminuindo o ritmo basal de um hemisfério e provocando sim uma baixa de alguns hormônios. E aí ele faz essa decodificação de vários sintomas que a gente tem, de expressão de algumas doenças e dores, a gente consegue associar a esses relés, a esses pontos que estão no cérebro. Então, falando aqui da questão da depressão, a depressão, a gente sabe que é um conflito vivenciado no território masculino, no hemisfério direito. E a mania é também conflito vivenciado no hemisfério esquerdo. A gente sabe que para o paciente ter uma constelação bipolar, né, que ele chama de esquizofrênica bipolar, a gente
sabe que esses dois hemisférios estão impactados ao mesmo tempo, eles estão ativos, né? O que equivale a dizer que teriam duas epicrises em pontos correlatos em ambos os hemisférios cerebrais, né? E quais seriam esses pontos no cérebro humano, no córtex cerebral? Seriam o das artérias coronárias, mas aí pega também a questão de testículos, ovários, e a gente consegue entender que em pacientes canhotos e destros a gente tem uma diferença sobre a questão do impacto, né, que é acionado desde o primeiro conflito que é acionado e o primeiro impacto que é gerado no cérebro, né, até os outros posteriores. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente destro que sofre, por exemplo, de depressão, e aí a gente sabe que nessas constelações aí de depressão, onde a gente está olhando apenas para a depressão agora, a gente sabe que o cérebro ali foi impactado, a gente tem ali uma correlação com contato e separação. E esse contato e separação, ele pode ser de ordem física, mas é um conflito vivenciado no real, tá, gente? Então, assim, de ordem física, por exemplo, uma morte na família. Pode ser também uma mudança de lugar, por exemplo, a pessoa mora numa cidade e vai para outra. Isso daí pode impactar o cérebro da pessoa, porque vai depender também da questão da percepção, né, do conflito emocional, do que ela passou naquele momento, né? Para outras pessoas pode não ter significado nenhum, mas para ela especificamente, dependendo da percepção dela, ela vai ter um impacto no cérebro dela. E aí ela consegue desenvolver sim uma depressão ou desenvolver uma mania. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes com relação aos dois pontos, porque a gente sabe também, e quem não sabe, o terapeuta que não sabe, que trabalha com medicina germânica, é importante saber que a gente não trata os dois pontos ao mesmo tempo, tá? A nível cerebral. A gente não conta, a gente não vai até o primeiro impacto, né? Assim, o primeiro conflito vivenciado, quando você faz uma recessão etária, o paciente vai lá atrás, ou você faz uma hipnose para resolver o problema dela, você nunca pode fazer, quando a pessoa é bipolar, os dois pontos ao mesmo tempo. Por quê? Porque biologicamente, como o impacto é muito forte, segundo o meu professor belga, ele diz que pode sim, como são artérias coronárias, desenvolver uma forte probabilidade da pessoa ter um infarto, tá? Então, conheço sim casos disso ter acontecido com algumas pessoas. Então, é muito importante que você, ao tratar a bipolaridade, você trabalhe primeiro a depressão, depois a mania, ou sei lá, a pessoa que vai te analisar, o terapeuta que vai te analisar, ele vai ver qual é a prioridade para você, tá? Por onde ele vai começar. E o que significa esse tratamento dentro da medicina germânica? Significa você relembrar ou você ter acesso à memória ou ao conflito, tá? Que gerou esse impacto primário. Você pode ter vários impactos, né? E a gente chama também de constelação pós-mortem, quando você tem lá o impacto que a gente chama da questão da bipolaridade, você tem tendências também. Alguns pacientes têm tendência depressiva, tem tendência maníaca, e a gente tem também alguns com tendência, que aí são vários outros impactos no cérebro aí, para a gente somar, né? Com a tendência também ao suicídio. Então, é um assunto bem sério, tá? E eu costumo dizer o seguinte, se você tem bipolaridade, o grande perigo é quando você está na mania, porque na mania é quando você tem coragem de fazer aquilo que você não faz na depressão. Então, toma bastante cuidado, né?
faça seu tratamento, siga instruções do seu médico. E por que também utilizar medicamentos? Porque os medicamentos, a nível biológico, eles vão mimetizar, eles vão imitar o conflito inicial e o que faltou lá nele. Então, ele vai repor aqueles hormônios que faltaram lá dentro da barriguinha da mãe, quando teve alguma carência a nível de sensações, etc, etc. Então, assim, não só na barriga da mãe, mas também fora disso. Então, a gente sabe hoje que o ser humano ele é bem complexo a nível cerebral. E a questão do tronco cerebral, por exemplo, a gente tem lá impactos muito ligados à questão funcional, à questão de propriocepção. Isso é muito importante porque lá vão ficar os registros das sensações. Então, a questão do tato, do paladar, do olfato, da audição, tudo é muito impactado quando você está dentro da barriga da sua mãe, sendo formado o embrião ali. Você recebe no seu tronco cerebral muitas informações, muitas. E essas informações, elas vêm através de sensações. Porém, a nível que o cérebro vai desenvolvendo, você vai tendo impacto também nas regiões límbicas, que são as regiões que vão dar um significado emocional para aquilo que está acontecendo, né, com seu pai, com sua mãe ali, o que está sendo gerado em volta de você. E ao longo também do tempo, a gente sabe que tanto o hemisfério direito quanto o hemisfério esquerdo, a gente sabe que tem uma diferença também de desenvolvimento desses hemisférios. Então, a gente sabe que isso pode sim também estar correlacionado a uma questão, por exemplo, de um adulto que fica muito indeciso, de um adulto que não sabe o que fazer e o rumo que tomar na vida, porque ele está paralisado num trauma lá atrás. E o Dr. Hammer, ele trata tudo isso, né? Esses conflitos de contato e separação dentro do córtex cerebral, porque a gente está falando do córtex agora, através da informação, tá? Eu costumo utilizar no meu consultório também o desbloqueio físico, porque eu vejo muitas vezes que o paciente inicia o tratamento e muitas vezes ele não conclui. E uma forma de garantir que ele conclua todas essas informações, né? Esse processo que vai se passar a nível de sistema nervoso, órgãos, tecidos, músculos dentro dele, é importante que a gente trabalhe com a terapia manual, tá? E isso é muito importante. Muitas pessoas acham que não tem necessidade, que terapia manual é balela, mas não é mesmo, porque quando você toca o paciente, né, você começa a trabalhar todo o eixo de informação de sensações dele. Primeira coisa é essa. Por isso que muitas vezes uma massagem pode liberar muitas emoções e muitas coisas, né? Mas eu não estou falando de massagens aqui, mas eu estou falando de questão de terapia mesmo, né? De intervenções onde a gente aciona alguns pontos na pessoa. Então é importante saber que você pode sim trabalhar com alguma abordagem que faça com que você volte lá no conflito. E é importante entender que existe essa informação para tronco cerebral e para uma série de coisas. Só que a gente tem que pensar que todos esses processos eles estão interconectados, né? A gente não separa nada. Na verdade, a gente fala que separa, mas está tudo interconectado. Então, é por isso que muitas vezes um hemicórtex não conversa com o outro. Porque durante o desenvolvimento infantil, né? Embrionário e infantil, a gente, dependendo do impacto que tem no cérebro, a gente fica com alguma defasagem, né? E aí podem surgir vários tipos de problemas, né? De atraso de desenvolvimento, por exemplo, a pessoa que fica sob forte impacto de estresse, né? A mãe muito estressada, mãe que utiliza alguma droga, por exemplo, cigarro, álcool, tudo isso é uma forma de informação pro feto, pro embrião.
e ele registra sim através das sensações lá primárias. Então, tudo isso tem que ser pesado, tem que ser observado e a gente tem que ter a consciência também, né, de que se você está gestando uma criança, está gerando uma criança, você precisa cuidar também da sua saúde para que você não faça outra pessoa doente como você. Isso é um dos aspectos. Com relação a saudável, doente, né? Ou se você está dentro de algum padrão aí de paranoia ou de psicose, né? Essas coisas todas, você precisa entender que biologicamente você tem como trabalhar isso, mas isso é uma medicina complementar, tá? Então nunca esqueça que é importante você utilizar a medicação por um período, porque o teu cérebro ele fica ciclando nesses processos. Então você pode demorar aí uns 8 meses para sair de uma depressão, né? Um tempo para ficar na mania, porque existem ajustes aí que é uma sabedoria do nosso organismo de fazer com que ele seja protegido. Por quê? Porque tanto o organismo quanto o cérebro, eles ficam no nível de funcionamento dentro de limites compatíveis com a sobrevivência quando eles acionam esses estados depressivos, entre aspas, bipolares e tal, entendeu? É isso, gente. Eu acho que hoje foi esse o conteúdo. A gente pode estar falando um pouco mais aí e vocês podem mandar perguntas para mim no meu canal do Instagram, tá? Ou deixar aqui mesmo no YouTube também algumas perguntas que eu vou estar respondendo vocês. Obrigada por terem ficado até o final.